Você já parou para pensar se realmente está permanecendo em Cristo? Não falo daquele tipo de permanência que a maioria acredita ser suficiente. Você já se perguntou se está verdadeiramente ligado à videira? Ou se está apenas se enganando com um cristianismo superficial, onde tudo parece estar bem, mas no fundo a conexão morreu? A verdade que ninguém te conta é que não basta dizer que está em Cristo, é preciso que Ele esteja em você e que sua vida dê frutos que glorifiquem o Pai. E eu vou te dizer o que você nunca ouviu. Nem todos os ramos que estão na videira permanecem. A promessa aqui é simples e profunda. Se você entender o que significa realmente permanecer em Cristo, você vai parar de viver uma fé vazia e superficial. E mais, você vai descobrir como é possível ser verdadeiramente transformado, frutificando em obediência e vivendo uma vida que glorifica o Pai. Vamos olhar de frente para a verdade nua e crua que Jesus nos deixou em João 15 e entender o que realmente está em jogo. Jesus disse: "Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele o corta." João 15:2. Parece simples, mas essa frase está escondendo um dos maiores segredos da fé cristã. Não importa o quanto você vá à igreja, não importa se você tem o nome registrado no rol de membros. O que Jesus está dizendo é: não basta estar perto de mim, você precisa dar fruto. Fruto não é aparência, não é estar visivelmente ligado à videira, é sobre o que você está produzindo em sua vida, mesmo quando ninguém está olhando. Você pode até se enganar, achar que só porque é um ramo na videira está garantido. Mas a verdade é dura. Jesus não estava falando com os fariseus ou com os ímpios. Ele estava falando com seus discípulos, aqueles que já o seguiam, que deixaram tudo para estar com ele. E mesmo assim, ele os advertiu: "Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta." João 15:2. Você consegue perceber o choque dessa revelação? Ele não disse: "Todo ramo que não está em mim será cortado." Não, ele falou de ramos que estavam nele, mas não davam fruto. Isso muda tudo. Imagine agora um ramo que ainda está preso à videira, mas que não tem nenhum fruto. Ele ocupa espaço, está lá, recebe a seiva, mas não produz nada. Jesus nos alerta que esse ramo será cortado. Não é Satanás quem o corta, é o próprio Pai. Deus, o agricultor que cuida da videira, também toma a tesoura e corta ramos que não frutificam. Isso deve nos fazer refletir profundamente. O que estamos fazendo com a graça que recebemos? Estamos produzindo frutos ou estamos apenas ocupando um espaço vazio, esperando pela próxima bênção? Aqui vem o choque. Quando falamos de corte, não estamos falando de algo acidental, estamos falando de julgamento. O corte de Deus não é um castigo injusto, é uma ação de justiça. Quando Deus vê um ramo sem fruto, Ele o remove e faz isso para que a videira não seja deformada. O corte de Deus não é apenas um ato de remoção, é um ato de piedade, um ato de justiça que busca proteger os outros ramos e garantir que o corpo de Cristo não seja sobrecarregado por algo sem vida. Deus não quer que o corpo de Cristo se torne uma massa inerte, cheia de vaidade, mas sem essência. Ele quer ramos que frutifiquem, que tragam vida, que alimentem. Ele está buscando transformação verdadeira. Você talvez tenha crescido acreditando que uma vez salvo, salvo para sempre, sem que fosse necessário mais nada. Mas o que Jesus ensina em João 15 está quebrando essa ideia. Não é o quanto você diz, Senhor, Senhor, mas é o quanto você está disposto a obedecer a Ele em cada aspecto da sua vida. Jesus não nos chamou para sermos apenas ramos na videira. Ele nos chamou para ser ramos frutíferos. Ele não quer ramos que apenas ocupem espaço. Ele quer ramos que transbordem de frutos. O fruto verdadeiro é a obediência, é a transformação que vem do Espírito. E sem isso, não importa o quanto você pareça estar perto de Cristo, se você não está frutificando, você está secando. Agora, eu quero que você pare e pense.
Como está o fruto da minha vida? Será que estou realmente frutificando ou estou apenas decorando minha vida com folhas, com atividades religiosas? Quando ninguém está vendo, o que minha vida está produzindo? O Pai não está olhando para o quanto você faz para a igreja, mas para o que você está fazendo para o reino de Deus, em obediência sincera e profunda. Deus está olhando para o coração, para a essência. Ele vê se a sua vida realmente glorifica o nome dele, ou se você está apenas se enganando com um cristianismo superficial. Não se engane com aparência. A verdadeira transformação está no fruto. O segredo de João 15 não termina aqui. Agora que você entende que a permanência em Cristo não é algo garantido pela aparência ou pela fé superficial, é hora de entender o que acontece quando realmente permanecemos nele. O que significa ser podado e o que o Pai espera de nós. Vamos explorar isso, porque o corte de Deus, seja pela poda ou pelo julgamento, é mais próximo de nós do que imaginamos. Você realmente está em Cristo? Ou você está apenas próximo dele, vivendo uma fé de aparência? Eu sei que isso pode soar duro, mas é uma pergunta que você não pode mais ignorar. Estar em Cristo não é apenas um título que você coloca sobre si mesmo ou um adesivo no seu carro. Não é algo que acontece no momento em que você levanta a mão ou diz, eu aceito Jesus. Estar em Cristo é uma condição diária, constante, desafiadora. E aqui está a verdade que ninguém está te dizendo. A maioria das pessoas não está realmente em Cristo. Neste momento você tem a oportunidade de mergulhar de cabeça no que significa ser verdadeiramente ligado à videira. Eu não estou falando de uma experiência religiosa, mas de algo que vai transformar sua vida de dentro para fora. Vou te mostrar a verdade por trás de João 15, uma verdade que pode mudar tudo. Se você entender o que significa estar em Cristo, você não só vai frutificar, mas vai se tornar um ramo que glorifica a Deus. Jesus não disse, se você estiver ligado a mim, tudo estará bem. Não, ele disse, se você permanecer em mim e eu em vós, vós também permanecereis em mim. João 15:4. A palavra-chave aqui é permanecer. Não é suficiente ter um encontro momentâneo com Cristo e achar que está tudo certo. O que Jesus nos ensina em João 15 é que a permanência não é um evento, mas um estilo de vida. A verdadeira permanência é aquela que exige que você permaneça em Cristo todos os dias, em todos os momentos, em todas as escolhas. Permanecer significa fazer de Cristo a sua fonte de vida, sua prioridade, sua razão para existir. Ele não está pedindo para você apenas se aproximar dele. Ele está pedindo para você estar tão profundamente ligado a ele que nada mais no mundo seja mais importante. Isso mexe com a nossa ideia de cristianismo, não é? Vivemos uma geração onde o cristianismo tem sido reduzido a uma série de declarações vazias e ações superficiais. Aceitei Jesus, pronto, estou salvo. Mas o que Jesus diz é que não basta estar na igreja ou ser parte de uma comunidade religiosa. O que conta é a sua conexão real com Ele, todos os dias, em cada ação. Estar em Cristo não é apenas uma identidade religiosa, é uma relação contínua, viva, uma dependência diária da seiva da videira. E aqui está o problema. Muitos de nós estamos apenas ocupando um lugar em Cristo, mas não estamos verdadeiramente ligados a Ele. O que Jesus está dizendo é, se você não permanece em mim, você está se afastando. João 15:6. Isso é um alerta radical, porque permanecer em Cristo não é garantido pelo simples fato de você ter aceitado Jesus no passado. Permanecer exige uma escolha constante. Você tem que decidir todos os dias se vai realmente viver por Ele ou se vai se tornar um ramo seco, sem vida. E o choque está justamente aqui. Jesus não disse que quem está ligado a Ele vai viver bem eternamente. Ele disse, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. João 15:6.
E esse versículo corta fundo. Ele destrói aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Estar em Cristo é uma escolha constante. O que isso significa na prática? Não basta ir à igreja ou participar de um ministério. Não basta saber os versículos de cor ou ter feito a oração de entrega. O que Cristo pede é uma relação real, um envolvimento profundo com Ele que se reflete em cada parte da sua vida, especialmente no seu coração e em suas escolhas diárias. Mas o que acontece com os ramos que não permanecem? Eles secam. Eles podem parecer vivos por fora, mas no fundo estão mortos. E Jesus não está falando de quem nunca o conheceu. Ele está falando de ramos que estavam nele, mas que por alguma razão se afastaram e secaram. O mais chocante é que esses ramos continuam ligados fisicamente à videira, mas espiritualmente estão mortos. Você pode estar dentro da igreja, participando de atividades, mas se não houver uma conexão genuína com Cristo, você está apenas ocupando um lugar. E a consequência? A separação, o corte e, eventualmente, o fogo. Pense no que significa estar em Cristo para você. Está em Cristo porque sua vida reflete uma conexão verdadeira com Ele? Ou está apenas no ambiente cristão porque sempre esteve lá? Estar em Cristo não é um status, não é uma etiqueta, é um relacionamento real. E como está o seu relacionamento com Ele hoje? Você tem vivido com Ele como sua prioridade ou apenas tem ocupado um banco na igreja, esperando que tudo se resolva sozinho? Agora que entendemos que estar em Cristo não é automático e que a permanência exige mais do que uma simples participação, precisamos falar sobre o que acontece com os ramos que realmente permanecem nele. O que Deus espera de nós e como Ele nos ajuda a frutificar. O segredo para entender a poda de Deus e a transformação verdadeira vem a seguir. Vamos dar esse passo juntos, porque o que Deus tem para você no processo de frutificação pode mudar tudo. Imagine ser arrancado pela raiz, arrancado com força, sem chance de voltar. Parece assustador, não é? Mas é exatamente o que acontece com ramos que não frutificam em Cristo. O corte de Deus é algo que muitos evitam falar, mas que está claramente exposto em João 15. E a verdade é que se você não entender o que é o corte divino, vai viver sua vida enganado, pensando que está tudo bem, quando na realidade Deus pode estar te observando e te avaliando para uma remoção dolorosa. Hoje vou te mostrar o que o corte de Deus significa e por que ele não é apenas um ato de punição, mas de justiça e de cuidado. E mais importante, você vai entender que o corte pode ser uma oportunidade de renovação, um sinal de que o Pai ainda se importa com você. No fim, você será desafiado a refletir sobre qual tipo de ramo você é, o que é podado para dar mais fruto, ou o que secou e será cortado. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. João 15, 2. Esse versículo traz uma verdade que é difícil de engolir. O corte não é uma consequência da falta de esforço ou de fé, mas do não fruto. Quando Deus observa a sua vida, Ele não está avaliando apenas suas palavras ou as suas intenções, mas a realidade dos frutos que você está produzindo. Ele não olha para o que você faz nos cultos, nem o quanto você aparenta estar envolvido. Ele olha para o seu coração e para a sua vida, e se não houver fruto verdadeiro, Ele começa a agir. E o corte não é algo opcional, é uma realidade. Você pode pensar que está bem só porque frequenta a igreja, ou porque se envolve em atividades cristãs. Mas Deus não se engana com folhas verdes e ramos ornamentais. Ele quer frutos reais, frutos que alimentem, que sirvam aos outros, que glorifiquem o seu nome. E quando ele não encontra isso, ele faz o corte sem misericórdia, porque o corpo de Cristo não pode ser deformado pela falsidade ou pela esterilidade espiritual. Deus não vai deixar o seu reino ser entulhado com ramos secos e sem vida.
Agora, aqui está o ponto crucial. O corte não é um ato de maldade de Deus. O corte é justiça. Ele não está fazendo isso para te destruir, mas para corrigir. Ele te corta não porque você está sendo punido, mas porque ele te ama profundamente e sabe que, se você não for podado, você jamais vai dar o fruto que ele espera. O corte é necessário para que a videira se mantenha saudável. Para que você cresça, o que não serve precisa ser removido. Isso dói, sim, mas sem o corte, sem a disciplina, você nunca vai chegar ao seu potencial. Deus não faz isso por prazer, mas por amor. Lembra de Hebreus 12:6? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O corte é uma prova do seu amor. Ele não quer que você seja como aqueles ramos que, mesmo ligados à videira, não produzem nada. O que seria do agricultor se ele deixasse uma planta fraca que não dá fruto, ocupando espaço e drenando os recursos da terra? Ele vai removê-la, e isso é um sinal de que ele ainda acredita em você, está investindo em você, mas a mudança precisa vir. E aqui está o choque. O corte não é só doloroso, ele é necessário para que você possa dar mais frutos. A dor da disciplina, da perda, da dificuldade, da separação é um sinal de que Deus está te preparando para um novo nível de frutificação. Quando Ele te podar, Ele não está te rejeitando. Ele está te preparando para algo maior. Mas se você resistir ao corte, se você se revoltar contra o processo, você pode acabar sendo cortado de vez. O Pai só pode trabalhar com aqueles que se submetem à sua poda, que se rendem ao processo doloroso da santificação. Você pode estar no meio do processo de poda agora mesmo, se sentindo como se estivesse sendo deixado de lado, ou até abandonado. Mas eu te digo, não é abandono, é cuidado. Deus não te abandonou. Ele está te podando, porque Ele ainda vê em você um ramo com potencial. A poda vai te expor, vai te tirar da sua zona de conforto, mas vai te transformar. Ele vai remover o orgulho, as velhas mentalidades, os planos errados, as relações que te prendem, tudo o que impede você de dar mais frutos. Agora, a pergunta é: você está disposto a ser podado? Está disposto a passar pelo processo de dor e purificação? Ou vai resistir? Porque se você resistir, pode ser que você esteja se aproximando do momento em que será cortado. E o corte não tem volta. Ele é definitivo. E só aqueles que permitirem ser podados, aqueles que escolherem a dor da purificação, terão frutos abundantes. Agora que você entendeu a diferença entre o corte da poda e o corte do julgamento, precisamos mergulhar no que realmente significa frutificar em Cristo. Como você pode garantir que o fruto que você produz seja real, duradouro e que glorifique o Pai? Vamos explorar isso no próximo passo, porque para muitos, a verdadeira frutificação começa quando a poda termina. Você sabia que a dor que você está sentindo agora pode ser o maior sinal de que Deus ainda acredita em você? Não é abandono, é cuidado. A poda dói, sim, mas é o sinal de que o Pai ainda está investindo em você para que você dê mais fruto. Mas aqui está o choque. Muitos estão resistindo à poda, pensando que é punição, quando na verdade é uma oportunidade de crescimento. E se você entender isso agora, você nunca mais olhará para o sofrimento da mesma forma. Neste momento, você vai entender que a poda de Deus não é castigo, mas um sinal de amor. Você vai descobrir como essa dor pode ser o processo necessário para uma transformação real e duradoura, para que sua vida frutifique de maneira abundante, além do que você pode imaginar. E mais, você vai perceber que ao aceitar a poda, você estará permitindo que Deus transforme sua vida em algo grandioso para a sua glória. A maioria das pessoas não entende o que significa ser podado por Deus. Quando passamos por dificuldades, lutas, perdas, é comum pensarmos que Deus se afastou, que Ele nos abandonou. Mas o que a Bíblia diz? Todo ramo que dá fruto,
Ele limpa, para que dê mais fruto. João 15:2. Não é um castigo, não é um abandono. A poda é uma ação de cuidado, de purificação, para que o ramo se torne mais forte, mais saudável, mais frutífero. Quando você sente que está perdendo algo, quando o processo parece doloroso, é o momento de entender: Deus está se aproximando, Ele não está se afastando. A poda, então, não é um sinal de rejeição, é um sinal de proximidade. Quando você é podado, é porque Deus viu em você algo precioso que precisa de espaço para crescer. Imagine um ramo carregado de folhas, mas sem frutos. Ele ocupa espaço, mas não produz nada. Ele ainda está na videira, mas não tem utilidade. E Deus, que ama a videira, não pode deixar isso continuar. Ele vem com a tesoura e remove o excesso, o que impede o crescimento verdadeiro. O problema é que a poda dói, e muitas vezes nós resistimos, porque associamos a dor à perda e não ao ganho. Aqui vem a grande virada. Se você estiver sendo podado agora, é porque Deus te ama e acredita no seu potencial. A dor que você está sentindo não é sinal de que Deus te esqueceu, mas é sinal de que Ele está moldando você para algo maior. A poda não acontece de forma aleatória. Ela é feita com precisão, porque Deus conhece o que é melhor para você. Ele sabe o que precisa ser removido da sua vida para que você frutifique. E muitas vezes, o que Ele remove são coisas que parecem boas para nós, mas que não nos levarão a lugar nenhum. Relacionamentos, ambições, pecados escondidos, orgulho, medo. Tudo isso precisa ser limpo para que a verdadeira vida de Cristo floresça em você. Você pode não entender agora o que está sendo removido, mas lá na frente você vai perceber que a poda foi necessária para que você se tornasse mais forte, mais centrado, mais preparado para aquilo que Deus tem para você. E se você resistir, se você tentar segurar o que Deus está tentando tirar, vai sentir ainda mais dor. Mas se você confiar, se você se entregar ao processo, a transformação virá e ela será mais linda do que você pode imaginar. Você está resistindo à poda porque acha que Deus se afastou de você, que Ele te deixou para trás. Mas o que você não está vendo é que, justamente no meio da dor, Ele está mais perto de você do que nunca. O Pai não afasta os ramos que frutificam. Ele se aproxima para limpá-los, para aperfeiçoá-los, para que eles cresçam ainda mais. Se você está passando por um tempo difícil, talvez até sentindo que está sendo arrancado, pergunte a si mesmo: será que Deus está me podando para que eu cresça mais? A dor é parte do processo de crescimento. Você não pode evitar a poda se quiser alcançar um novo nível de frutificação. Agora pense no que está sendo retirado da sua vida, o que Deus está podando para que você frutifique mais. Pode ser um sonho que você achava que seria realizado, um relacionamento que não te ajuda a crescer, uma mentalidade que te prende. A poda vai te expor, vai te fazer perder coisas que você ainda considera valiosas, mas saiba, Deus está limpando o excesso para te dar algo mais forte. Se você deixar a dor ser transformadora, se você confiar que o Pai está agindo com amor, você verá que ao final do processo, o fruto será algo muito mais glorioso. Agora que você entendeu o que significa ser podado e como isso é essencial para o crescimento espiritual, é hora de entender o que vem depois. Como você pode saber se a poda está realmente funcionando? Como você pode ter certeza de que está realmente frutificando? O segredo está na permanência em Cristo. No próximo tópico, vamos falar sobre o que significa viver de verdade conectado à videira e como essa relação contínua com Cristo é a chave para uma vida que realmente glorifica o Pai. Você tem se perguntado o que Deus espera de você? Muitos de nós estamos correndo atrás de feitos grandiosos, tentando impressionar o mundo, mas a pergunta crucial é: o que está realmente acontecendo no seu interior?
A maioria das pessoas se engana pensando que o fruto de uma vida cristã está na quantidade de obras ou no sucesso visível. Mas o segredo de Deus não está nas folhas, está no fruto que é gerado no secreto, longe dos olhares, longe da plateia. Você sabia que na visão de Deus, o fruto mais importante é aquele que ninguém vê, mas que Ele enxerga claramente? Eu vou te mostrar o que significa produzir o verdadeiro fruto que Deus busca. Este não é um fruto superficial ou visível, mas aquele que vai além das aparências e revela o caráter de Cristo em nós. Se você entender isso, vai mudar radicalmente sua visão sobre o que realmente importa para Deus. Prepare-se para descobrir o que é realmente glorificar o Pai através da sua vida. Fruto é algo que vai além do desempenho. Jesus nunca disse que o fruto é a quantidade de eventos que você participou ou as coisas que você fez pela igreja. Ele disse que o fruto verdadeiro é aquele que glorifica o Pai. Isso não é sobre o que você mostra para os outros, mas sobre o que você é de verdade quando ninguém está olhando. O fruto de que Jesus fala é sobre o caráter transformado. A vida que obedece ao Senhor, não por obrigação, mas por amor genuíno. Muitos se enganam, achando que frutificar é fazer grandes obras para Deus. Mas Jesus deixa claro que o Pai não está buscando atividade, mas sim transformação interna. João 15 nos revela que o verdadeiro fruto é a obediência silenciosa, o caráter moldado pela presença de Deus em nossas vidas. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, 10. Obediência é o fruto que Deus está buscando, e obediência não se exibe para os outros, mas para Deus. O problema é que muitas vezes confundimos sucesso visível com frutificação verdadeira. Vivemos em uma sociedade que valoriza a imagem, o que é visto, o que é grande. Mas no reino de Deus, o que importa não são as folhas verdes, mas o fruto genuíno que alimenta os outros. O Pai não está olhando para quantos seguidores você tem, nem para quantas pessoas você impacta diretamente. Ele está olhando para o que é gerado no seu coração e o que você faz quando ninguém está te vendo. Aqui vem o choque. Nem todo fruto é visível aos olhos humanos. O que Jesus está ensinando em João 15 é que o verdadeiro fruto é aquele que nasce de uma relação íntima e obediente com Ele. Pode ser que você esteja fazendo grandes coisas para Deus, mas se a sua motivação não é gerar fruto genuíno para Ele, então você está apenas movimentando folhas, não frutos. A realidade é essa. O que Deus valoriza no seu coração é o que permanece, o que alimenta os outros e o que glorifica o seu nome. Pode ser que você nunca veja os frutos de sua obediência, mas isso não muda o fato de que Deus vê e Ele se agrada quando você frutifica em obediência. E aqui está o segredo, algo que poucos percebem. Quando mais você permanece em Cristo, mais Ele te transforma. Mais fruto você começa a gerar. E esse fruto não é fácil. Ele não vem sem sacrifício, mas é o tipo de fruto que Deus está procurando. Ele quer algo que dure, que seja real, que seja feito com obediência e sinceridade. Quando você dá fruto, o Pai se alegra, mas Ele também te podará para que dê mais. Esse é o ciclo da verdadeira frutificação em Cristo. Agora, eu quero que você pare e pense. Qual é o fruto da sua vida? Está você apenas se escondendo atrás de folhas brilhantes ou está produzindo algo que verdadeiramente glorifica a Deus? Não se engane, Deus não se impressiona com a sua aparência ou com o que você faz para os outros. Ele vê o seu coração, Ele vê o que você está gerando em segredo, em obediência, sem aplausos. O fruto verdadeiro não pode ser falsificado. Ele é gerado pelo Espírito, e é isso que Deus está buscando. Agora que você entendeu o que significa o verdadeiro fruto, precisamos dar o próximo passo. Como você pode garantir que esse fruto se torne duradouro? O que faz com que o fruto de uma vida em Cristo seja realmente durável?
e não apenas algo temporário? A resposta está no processo de permanecer. No próximo tópico, vamos explorar o que significa continuar em Cristo. Como viver uma vida que realmente glorifica o Pai através de uma dependência constante dele. Porque sem permanecer, o fruto morre. Eu sei o que você está pensando. Eu tenho me esforçado tanto. Não vejo o resultado, mas eu estou fazendo tudo certo. Mas aqui está o choque. O que você está buscando, os resultados, podem ser apenas uma ilusão. Sabe o que realmente importa para Deus? O fruto. O que você tem produzido de verdade. O que Deus está olhando não são as grandezas temporárias ou os números, mas o que está sendo gerado no seu coração. Resultado é visível, mas fruto é eterno. Neste momento, vou te revelar uma verdade transformadora. A diferença entre o que você acha que é frutificação e o que Deus realmente valoriza. Quando você entender isso, sua vida espiritual vai fazer sentido de uma maneira que você nunca imaginou. Você vai parar de medir seu sucesso com os padrões errados e vai começar a viver uma frutificação que glorifica o Pai, não com números, mas com o que realmente importa. Viver em Cristo e frutificar não é sobre ter grandes resultados externos, que impressionam os outros. Jesus não falou sobre resultado. Ele não disse: darei glória ao Pai se você tiver muitos seguidores. Ele não disse: o Pai se alegra quando você faz grandes obras e sua igreja cresce imensamente. Ele falou de frutos. O fruto que ele busca não é feito de coisas visíveis para os homens, mas de ações e atitudes que acontecem no silêncio, que moldam o seu caráter e glorificam o seu nome. Muitos confundem o que é fruto com o que é resultado. Resultado é aquilo que podemos medir, aquilo que vemos. Se você se dedica ao ministério, se você prega, canta, serve, mas sem estar conectado à videira, tudo o que você está produzindo pode ser apenas folhas e não fruto. Pode até parecer grandioso, mas sem a verdadeira conexão com Cristo, o que realmente está acontecendo é que você está só exibindo um exterior brilhante. O Pai não está procurando por atividade. Ele está olhando para a essência do que você está fazendo, para o caráter que você está construindo. O fruto que Deus quer não é visível, mas ele é duradouro. Fruto é o caráter de Cristo formado em você. E sabe qual é a diferença entre resultado e fruto? Resultado é instantâneo. Pode ser manipulado, pode ser momentâneo, pode até ser um reflexo da carne. Fruto, por outro lado, é eterno. Ele vem do Espírito e se reflete em nossa obediência diária a Cristo. A diferença está clara. O que o mundo chama de sucesso, Deus chama de vaidade. O que o mundo chama de vitória, Deus chama de perdição. O sucesso que agrada a Deus não é aquele que impressiona o público, mas aquele que vem de um coração que está em Cristo, continuamente rendido e obediente. E aqui está o ponto de virada. Não é sobre você fazer algo grande para Deus. É sobre você ser transformado por Ele e permitir que o seu caráter floresça em você. Isso muda tudo. Você não precisa ser famoso, você não precisa ter milhares de seguidores. O que Deus quer não é a grandeza, mas a obediência silenciosa, o caráter, o fruto que vem de dentro e glorifica a Ele. O mundo vai te empurrar para fazer mais, para ser mais, para parecer mais. Mas o que Jesus está dizendo em João 15 é: seja mais em Cristo e o Pai se agradará de você. O resultado não define o que você realmente é. O fruto que você carrega, sim. Eu sei que você já deve ter se sentido pressionado a alcançar resultados. Todos nós passamos por isso. O mundo exige desempenho, o ministério exige visibilidade, mas aqui está a verdade que Jesus nos revela. Deus não está preocupado com números. O que Ele está buscando é caráter, transformação verdadeira. Não adianta você impressionar as pessoas com seus feitos se o seu coração está vazio. O que realmente importa para Deus é o que Ele vê em segredo,
quando ninguém está te aplaudindo. Ele vê o fruto que você gera em obediência, o fruto que vem da dependência de Cristo. Isso é o que glorifica o Pai. Agora que você entendeu a diferença entre resultado e fruto, precisamos ir mais fundo. O que realmente sustenta essa frutificação? O que faz com que o fruto em nossa vida seja duradouro e agradável ao Pai? O segredo está em permanecer em Cristo. Só quando entendemos que sem Ele nada podemos fazer, começamos a viver uma frutificação real que glorifica o Pai. No próximo tópico, vamos explorar o que significa viver essa permanência de maneira concreta, diária, em nossa caminhada com Cristo. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas você precisa ouvir. Existe um destino final para os ramos que não frutificam, e ele é real. Não é simbólico, não é metafórico. O fogo é real, e aqueles que resistem à obediência, aqueles que se afastam de Cristo e vivem apenas de aparência, serão lançados no fogo. Isso não é um aviso para os ímpios, não é uma advertência para os que nunca conheceram a Cristo. Isso é para você, que tem vivido em Cristo, mas sem produzir o fruto verdadeiro. Será que você está frutificando ou apenas ocupando espaço? No final desse tópico, você vai entender a gravidade do que significa não permanecer em Cristo. E mais importante, você vai entender que o fogo final não é uma ameaça, é uma consequência. Mas se você se arrepender, se você se entregar à verdadeira frutificação, ainda há tempo. Vamos falar sobre o que o fogo realmente significa e como você pode escapar dessa tragédia eterna. Em João 15:6, Jesus nos dá uma advertência brutal. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo e secará. E os apanham, lançam no fogo e ardem. Essas não são palavras amenas, não são palavras de consolo, são palavras de alerta. E elas não são destinadas aos ímpios ou aos pecadores distantes. Não, essas palavras são para aqueles que estavam na videira, mas não deram fruto. Jesus não está falando dos que nunca o conheceram, mas dos que por algum tempo estiveram conectados a Ele, mas não permitiram que sua vida fluísse através deles. Imagine isso por um momento. Você está em Cristo, você está na igreja, você até serve, mas sua vida não reflete o que Cristo representa. O que Jesus está dizendo é que isso não é suficiente. Se você não permanecer, se você não produzir fruto, você será como um ramo seco, um ramo que está ali, mas que não tem mais vida. E no fim, esse ramo será cortado e será lançado no fogo. O fogo na Bíblia não é um símbolo de purificação aqui, mas de destruição. E essa destruição não é uma morte imediata, mas uma consequência de uma vida que não frutificou, de uma fé que se esvaziou de sua essência. Eu sei que essa realidade é desconfortável e talvez você queira rejeitar o que estou dizendo, mas eu te peço, não vire o rosto para a verdade. O fogo final é algo que devemos temer, não porque Deus queira nos destruir, mas porque Ele nos dá a escolha de viver em obediência ou morrer na esterilidade. O que é pior que ser cortado é viver uma vida inteira sem frutificar, sem permitir que Cristo viva em você e, no fim, ser lançado fora. Essa não é uma ameaça, é uma consequência lógica da nossa escolha de permanecer ou não em Cristo. Se você está em Cristo, mas não tem dado fruto, se sua vida é vazia, se você se engana com atividades religiosas ou aparência cristã, você está em perigo. Não é sobre ser perfeito, não é sobre nunca errar, é sobre ter uma vida transformada, obediente em Cristo. O Pai examina os ramos e Ele vê o que realmente está dentro de você. Ele sabe se você está frutificando ou se está apenas se enganando. Aqui está a verdade que você precisa entender. Você pode estar fisicamente na igreja, você pode estar participando de tudo, mas se sua vida não estiver genuinamente conectada a Cristo, se não houver transformação real,
o Pai vai te cortar. Você pode até enganar os homens com sua aparência, mas Deus vê o que está no seu coração. E quando Ele vem para examinar, Ele não vai olhar para suas boas intenções. Ele vai olhar para o fruto. O que você tem produzido? A pergunta não é se você parece bom aos olhos dos outros, mas se você está gerando algo que realmente glorifica o Pai. Agora, eu quero que você se pergunte: qual é o fruto da minha vida? Você tem vivido em obediência a Cristo ou tem se contentado com uma vida religiosa superficial? O fogo final não é um destino que você deve temer apenas por medo da condenação, mas por reconhecer que a verdadeira vida em Cristo é uma vida de frutificação, uma vida de obediência que vai além da aparência. O fogo é a consequência de não viver de acordo com essa verdade. Mas antes de terminar, eu quero te dar uma chance. Ainda há tempo para mudar. Se você se arrepender, se você começar a viver uma vida de obediência, de verdadeira transformação, Deus não só te perdoará, Ele vai te podar, vai te restaurar. Não importa onde você esteja agora, o Pai que corta também é o Pai que restaura. E Ele está pronto para te dar uma chance de frutificar. Agora que você entendeu o que significa o fogo final e a gravidade de não permanecer em Cristo, vamos refletir sobre como podemos evitar esse destino. O segredo está na permanência em Cristo e no próximo tópico vamos explorar exatamente o que significa permanecer em Cristo de uma maneira que nos garanta a verdadeira frutificação e nos preserve do fogo. Parabéns por ter chegado até o final deste vídeo. Eu sei que o que discutimos hoje não foi fácil de ouvir, mas você está buscando sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. E isso é algo que merece ser celebrado. O fato de você estar aqui, disposto a refletir profundamente sobre o que significa permanecer em Cristo e frutificar, é um passo importante na sua caminhada espiritual. Agora, antes de encerrarmos, quero convidar você a fazer uma oração comigo para selar esse momento de reflexão. Feche seus olhos e, se possível, repita comigo: Senhor, obrigado por me lembrar do que é verdadeiramente importante. Eu te peço que me ajudes a permanecer em Ti, a produzir frutos que Te glorifiquem e a viver uma vida de obediência e transformação, que em cada dia eu possa Te agradar com minhas ações, pensamentos e decisões. Purifica meu coração e me fortalece para enfrentar a poda que me levará a ser mais como Cristo. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário abaixo. Se não souber o que escrever, apenas comente: sou grato a Deus. Isso nos ajuda a saber quem ficou até o fim, absorvendo a mensagem com humildade e desejo de mudança. E se você quer continuar recebendo mais reflexões como essa, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Não se esqueça de deixar seu like, e se você deseja contribuir ainda mais com o canal, considere virar membro e fazer parte dessa jornada. Ao final deste vídeo, deixaremos 2 sugestões de vídeos que irão fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual, com mais reflexões cristãs profundas. Obrigado por estar conosco hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.